como a gente sabe, a Porsche escreveu a sua história com carros esportivos, carros divertidos de guiar e, sem dúvida nenhuma, carros que se tornaram símbolos de juventude, símbolos também de riqueza com o passar dos anos, mas, acima de tudo, símbolos de liberdade. Eu acho que o Speedster ele simboliza exatamente isso, uma liberdade de você sair por aí com a capota baixada, curtindo aí o vento nos cabelos. Entre proprietários famosos aí do Speedster ao longo da história, tivemos James Dean, muita gente, todo mundo fala do 550, mas pouca gente fala do 356. Hoje a gente vai falar dessa recriação da Chamonix 2009, tem uns detalhes interessantes e o motor injetado. Vamos conferir. Saudações, pessoal, muito bem. Hoje é dia de falar de recriação ou réplica. Aliás, as pessoas me perguntam, Belotti, qual a diferença entre réplica e recriação? Basicamente, a recriação, também chamada de recreation, ela traz o mesmo tipo de motor do original. Então, por exemplo, você pega uma réplica, se um Porsche desse com motor Subaru seria uma réplica, mais ou menos, e com motor Volkswagen é o mais próximo do motor Boxer, digamos, que a gente tem, refrigeração a ar e tudo mais, seria uma recriação e com detalhes também interessantes. Lá fora, logicamente, a recriação, às vezes os padrões são mais altos ainda, o pessoal pega a recriação de Ferrari lá fora e com mecânica Ferrari, ou seja, aqui no Brasil tem Jaguar com mecânica Jaguar, que é recriação também, ou seja, é algo interessante do ponto de vista da história, né, claro, mas logicamente já vai para um outro patamar, né. Mas a Chamonix aqui no Brasil, ela tem uma história muito bacana, porque desde aí da década de 90, eles produzem essas réplicas de uma maneira artesanal, mas com uma qualidade interessante, porque se a gente analisar a própria história do Milton Masteguin com a Puma é bem longa. Daí veio o Milton Masteguin, viu esse nicho de mercado, pessoas que estavam procurando algo diferente, e falou, putz, vamos criar a Chamonix justamente para vender réplicas de modelos que fizeram história na Porsche. E dessa forma surgiu a Chamonix. O meu modelo preferido, você já sabe que é o 550 Spider, adoro o 550. Eu teria o 550, apesar que a usabilidade do 356 é maior. A gente esteve lá na fábrica e a gente viu o que eles fazem atualmente lá, inclusive versão fechada, enfim, tem o coupé que é bem legal. Estou atrás de um deles que esteja pronto para a gente gravar. Já o 356 Speedster é um carro bem legal, porque a gente esteve agora no evento de 75 anos da Porsche e a gente viu lá, faltaram carros clássicos, eu comentei na matéria, eu acho que faltaram alguns modelos clássicos que eu gostaria de ter visto lá pela importância da marca. Mas, por outro lado, voltando na história do 356, surgiu lá o pré-A em 48A, o Speedster é um 356A e depois o B e o C até a chegada do 911 em 63. Mas uma coisa bacana, na verdade, para falar do 356, é que ele virou um símbolo, né? Ele virou um símbolo desse começo da Porsche, um carro que chegou num padrão bem legal de dirigibilidade, de estilo também. O Fernando Porsche, eu acho que ele é visionário, porque ele conseguiu criar um Fusca e um 356, ou seja, carros completamente diferentes e ao mesmo tempo carros com propostas distintas, mas igualmente icônicos, né? Eu acho isso sensacional. Bom, esse é um exemplar de 2009 e ele traz algumas coisas aqui, foram escolhidas pelo proprietário na época, por exemplo, essa proteção dos faróis, eu acho bem legal, né? É um charme. E lá fora a gente vê que os 356 eles têm muitos acessórios, tem um bagageiro ali atrás, o Mustang tinha também, no Mustang não acho tão legal, mas no 356 até que fica bacana. Outro detalhe que eu gosto muito, rodas de 15 polegadas, esse jogo de rodas, salvo engano, da Mangels, tem um estilo bem legal, é um estilo clássico já, muita gente usa em Fusca, fica bonito também, fica interessante, né? E outra coisa interessante também, é isso que é legal, você monta o carro de acordo com o seu gosto, né? Então, por exemplo, aqui, ele escolheu as garras de para-choque, que é uma coisa charmosa. Eu colocaria uns faróis auxiliares e tal, para dar aquele charme todo especial, né? E o que é interessante do Speedster é que ele tem uns diferenciais em relação até a outras versões, né? No sentido de ser o para-brisa pequeno. Aliás, as pessoas me perguntam, às vezes, eu falei que eu gosto do 550 Spider, é o meu preferido, mas a usabilidade do 356 e do Speedster é maior.
Enfim, tem essa questão, né? Você acaba tendo um pouquinho mais de conforto, digamos assim. Detalhe interessante, bom, carroceria toda de fibra, chassi tubular, vou comentar daqui a pouquinho guiando. Eu acho o desenho legal, uma coisa que eu sempre gostei muito no Speedster, você olha os originais mesmo, a roda ela fica para dentro da carroceria. Isso dá um efeito visual muito interessante, muito bacana, eu realmente gosto bastante. Aqui, aquelas configurações, né, do proprietário de escape, e é um carro que saía com uma configuração do escape um pouquinho mais esportivo, e hoje em dia tem aí empresas que fazem escapamentos próprios, né, para esses modelos, que a gente já imagina que ficariam bem bacanas dentro dessa proposta. Coisa que eu gosto também da Chamonix é o detalhe do acabamento, né? Alguns detalhezinhos, essa maçaneta de porta. Outra característica do Speedster que é bem interessante, que já no Invemo, que é outro 356, né? 356B e C, a gente não tem esse banco esportivo, né? Esse banco concha de época, que é muito charmoso, né? Eu particularmente gosto, eu acho que dá um sentido todo especial. Uma coisa que eu gosto, acho que desse lado da iluminação está entrando por aqui melhor. É engraçado, na verdade, desses carros, eu achei até esse exemplar, essa unidade em si, talvez seja a questão do banco, um pouquinho mais alto. Eu já gravei com alguns que o banco é um pouquinho mais baixo, né? Aqui a minha cabeça fica no nível do vidro dianteiro, mas já vi alguns que são um pouquinho mais baixo. Eu não sou alto, mas eu me sinto mais confortável até um pouquinho mais baixo nesses carros. De qualquer forma, a ergonomia é bem legal, basicamente são carros simples nesse ponto, e trazem essa característica aqui da instrumentação, conta-giros clássico no centro, né, que é uma coisa que a gente curte bastante. Esse carro tem uma característica diferente, o que eu acho legal, assim, o acabamento que eu falei do carpete, por exemplo, esse porta-objetos na lateral, muita coisa configurada, né, pelo proprietário quando vai comprar esses carros lá na Chamonix, isso é bacana. E uma questão interessante também é que esse carro traz o ar quente, porque na verdade ele ia ser vendido lá fora. Então, ó, ele tem ar quente, ou seja, tem um duto de ventilação aqui para você eventualmente usá-lo no inverno. Vamos falar de mecânica e depois dar a nossa tradicional voltinha. E aqui, meus amigos, olha só, uma coisa conhecida aqui do canal, justamente esse motor de 1,6 litro Boxer, como eu falei, é o que é a coisa mais parecida com o motor de 356 que poderia ter na época. Mas uma coisa interessante também desse carro é justamente que a Chamonix vendia a opção da injeção da Kombi, ou seja, uma configuração muito parecida, né, idêntica ao do meu Fusca mesmo, 1.6 injetado. É uma receitinha que eu acho legal e às vezes as pessoas perguntam, você pega um Porsche 1500 ou um Fusca 1500? Cara, a diferença entre eles é gigantesca. Apesar de serem motores boxer refrigerados a ar e tudo mais, mas tem uma diferença muito grande entre os motores da Porsche 1500, 1600 e motores da Volkswagen. Questão de consumo, a parte interna desses motores é bem distinta, ou seja, se você pegar um Porsche 1500, o desempenho dele é muito superior ao do Fusca, porque são propostas distintas. E por isso que eu acho o Ferdinand Porsche um cara realmente genial. Agora vamos ouvir o som e vamos dar aquela voltinha tradicional. Muito bem, pessoal, vamos... Olha que interessante, eu girei a chave da ignição, né? E já teve aqui o som da injeção, que é um som bem conhecido, que eu escuto no meu carro toda vez que eu vou sair com ele. Tem uma coisinha aqui que eu puxei agora aqui, que é o tapete. No meu carro mesmo tem os tapetes em buclé. Eu acabei tirando os tapetes e coloquei de borracha, porque isso aqui pega quando você vai dirigir, principalmente no acelerador, o que acaba não sendo algo seguro. Bom, a gente está gravando dentro de um condomínio, né? Então
estamos no modo verão. Aliás, falando em verão, aqui em São Paulo a coisa esquentou de uma forma e hoje está um dia mais agradável, na verdade, para a gente poder andar num carro conversível, especialmente esse horário. Logicamente, protetor solar e tal, tudo isso, né, é essencial. Mas eu acho que uma das grandes sacadas de uma réplica ou de uma recriação é justamente essa possibilidade de, como o próprio nome diz, né, recriar ou trazer de volta uma opção de um carro histórico que muitas vezes, ou eu acho que não só nesse caso é justificável, claro, tem um preço, tem um valor muito elevado. Por exemplo, se a gente pegar um Speedster, que é o carro aqui que a gente está andando hoje, né? O Speedster é um carro que custa lá fora, dependendo do exemplar e tudo mais, 400, 500 mil dólares. Ou seja, é um valor realmente bastante elevado e, na verdade, um valor, enfim, num carro histórico que acabou ficando mais valorizado ainda com o tempo. Até é engraçado, né, quando a gente fala dessas recriações e réplicas de Porsche, como elas foram usadas no cinema e da Chamonix também, né? Por exemplo, Dr. Hollywood, né, com Michael J. Fox, usa uma réplica, lembra que ele chega na cidadezinha e quebra, né, o carro, daí ele pega e tem a ajuda, né, das pessoas, enfim, tem umas coisas interessantes. Então, assim, as réplicas foram usadas ao longo de anos em séries, em filmes, dessa forma. Um outro lugar que eu lembro onde foi usada também uma réplica é justamente a Barrados no Baile, o Beverly Hills 90210, né, 90.210, que é o CEP, né, de Beverly Hills. Tinha lá o personagem que era o Dylan McKay, né, que ele era um cara rebelde, né, milionário também. Entrei numa rua sem saída. Eita! Espera aí. Assim. Ele era meio tipo um James Dean da série, né? Ele era um rebelde milionário também, né? Como todo mundo, né? Tirando os protagonistas ali que eram menos. E daí ele tinha um 356. Eu lembro um episódio que eu gosto muito, que era bem legal, que o 356 dava uns problemas no trânsito. Daí ele pegava e falava, pô, vou trocar de carro. E nessa de trocar de carro, ele foi lá e comprou um 911, não um 964, curiosamente com as rodas D90, que é a minha configuração preferida, né, como eu já falei para vocês. Mas bem curioso, né, você pensar nos valores. A gente sabe que o 964 também subiu muito de preço, mas, né, é engraçado o contexto da época da série, né, dos anos 90. O que eu gosto dos carros da Chamonix é justamente que eles são carros bem acertados para você andar de maneira geral. Então, por exemplo, essa questão do chassi tubular, o carro ele tem uma firmeza, tem um ajuste legal de suspensão. Então eles são bem construídos, é uma coisa que me agrada bastante. E a Chamonix foi uma das primeiras marcas que acreditou no meu trabalho, né? Lá em Moema tinha uma revenda Chamonix e na época o Antônio De Genaro era o gerente financeiro, salvo engano,
E eu lembro que eu fui lá um dia no começo da garagem, ou seja, meu trabalho nem era conhecido. E o Antônio De Genaro, salvo engano, ele era o diretor comercial da Chamonix. Ele falou, não, pode testar os carros. Então eu andei muito com esses carros, que nem eu falei no começo do vídeo, por conta disso. O Fernando De Genaro, que está aqui fazendo as passagens comigo, ele ia dirigindo, quer dizer, eu ia dirigindo, ele ia comigo. Ele está dirigindo hoje aqui. Então eu acabei andando no Super 90, no 356, andei muito no 550 Spider por conta disso. Então, por isso que eu falei que eu tenho um apreço especial pela Chamonix, por conta dessa questão aí, lá do começo da garagem. Mas é bacana, né, cara? Você tem uma réplica e por andar no fim de semana, andar num dia de sol como hoje, eu acho extremamente agradável. E a vantagem, como eu falei, você tem aí esse motor boxer a ar, que tem aí uma manutenção baixa, o que acaba sendo uma vantagem de maneira geral. Aquela manutenção anual, como eu faço com o meu Fusca, eu teria, mas provavelmente eu teria o 550, que é uma das minhas paixões aí automotivas. É isso aí, pessoal, já vou me despedindo. Tá um dia de sol, mas tem bastante sombra aqui, tá gostoso, dá pra andar. E o desempenho é legal também, né? Se o Fusca é leve, esse carro pesa 700 quilos. Também com o motor original injetado, cara, ele rende bem. Aí, 65 cavalos e tal. Maravilha, pessoal. Grande abraço. Nos falamos.